E como sempre, estamos com Jesus em mais uma manhã de nossas vidas. Tá dando para ler aí? Eu não sei se a cor ficou muito clara. Ah, bom, paternidade cristã. Não somente no dia de hoje lá no Brasil, Dia dos Pais, mas o Dia dos Pais. Temos que ser celebrados como o Dia das Mães, como o Dia do ser humano, todos os dias das nossas vidas, porque todos eles são importantes. Mas um dia como hoje, principalmente lá, é um dia que as pessoas falam: oh, eu tenho um pai, ou eu sou pai. E isso nos alerta a lembrar não só das nossas obrigações para com os nossos pais, mas também dos deveres dos pais para com os seus. Joana de Ângeli, em um livro Entrega-te a Deus, escrito pelas mãos abençoadas de Divaldo Pereira Franco, ela nos lega uma carta nesse livro, que foi datada de dia 12 de julho de 2010, em Paris, quando ele escreve esse livro. E ela diz: examine as nascentes da alma e extirpa o egoísmo no seu nascedouro, trabalhando sem cansaço pela tua ascensão na obra do amor que tens pela frente, mantendo-te altruísta e solidário em tudo. Com este poder defluente do esforço de ser melhor, alcançarás a emoção afetuosa da alegria, de autossuperação das tendências infelizes, logrando as bênçãos da verdadeira fraternidade. Pois muito bem. Nesta carta, Joana nos diz que o homem odierno enfrenta hoje uma mega de problemas e também de facilidades. Ela nos diz que, através da tecnologia e da ciência, nós temos progredido imensamente no nosso mundo, no mundo atual. Mas que tudo tem dois lados. Por exemplo, na tecnologia da mídia, visual, nós temos uma imensidão de informações. Nós viajamos o mundo, mas, ao mesmo tempo, existem os incautos que são pegos nas malhas das informações erradas, daqueles gozos que não se sabe como para usufruir a intensidade daquele sentimento de prazer. Existem os e-books que nos trazem ensinamentos intelectuais, morais, mas, ao mesmo tempo, desvirtuam os incautos nos caminhos da sexualidade, da pornografia, das informações erradas. Os exércitos, o governo, está para proteger-nos falando de democracia, mas atrás desta fala, dessa demonstração, existem os interesses financeiros. A televisão nos mostra, nos fala das coisas, das notícias, do dia a dia, dos prazeres. No entanto, mostra a outra parte, que nos traz tristeza, angústia. As ruas das cidades poderosas, como Nova York ou São Paulo, outras capitais, nos trazem belezas, prédios, lojas maravilhosas, mas nos seus becos, nos seus cantos, nas suas ruas escuras, a criminalidade, o roubo, o estupro. Então, nós vivemos num mundo, diz-nos ela, cheio de altos e baixos, positivos e negativos, e que todos nós somos responsáveis por isso. Ela nos fala que deixarmos nascer dentro de nós este amor, sermos altruístas com o próximo, sabermos aproveitar as oportunidades, porque nós, como no tempo de Jesus, quando ele veio, o mundo estava assim de ponta cabeça. Os gladiadores, aqueles que lutavam nos circos, como os atletas da época, viviam naquele momento fazendo com que os seus assistentes e aquelas pessoas que participavam desses jogos sentissem doidos, famintos pelo sangue, pela destruição, pela morte. E que hoje não muda muito nos esportes atuais, onde os atletas são postos como deuses, onde todo mundo os reverencia, mas basta uma queda para os colocar lá embaixo. Como também aqueles que os produzem, os seus chefes, que os contratam para esses trabalhos, quando percebem que eles não têm mais a mesma performance, o que eles fazem?
inventam coisas, põem eles de lado e eles se jogam nos guetos da vida, perdendo todo aquilo porque não souberam, não tiveram a educação, não tiveram quem os orientasse para que aproveitasse o bem que tinham nas mãos. Então ela nos diz nessa carta tudo o que acontece na nossa vida. Diz que o nosso mundo de hoje é o mundo de antigo, antes de Jesus, onde nós nos degladiamos, onde ainda estamos lutando com os mesmos defeitos. E que Jesus, naquela época, veio quando viu que o mundo parecia que ia se derrubar. E hoje, há muito tempo, ele nos prometeu o Consolador prometido. E esse Consolador nos trouxe para nos religar a Deus, a Ele, à família. E a importância do chefe da família, a importância dessa união, desse respeito, que hoje parece que alguns se esquecem. Mas, por isso, ela nos fala da paternidade e nos diz: pode considerar-se a paternidade como uma missão? É, sem contradito, uma missão. É, ao mesmo tempo, um dever grande, e que implica mais do que o homem pensa sua responsabilidade para o futuro. Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que esses a dirijam no caminho do bem. Ele facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada que a torna acessível acessível a todas as impressões. Isso está no Livro dos Espíritos. E lá teremos muitas questões a respeito disso. Por que é uma missão? Aí, muitas vezes ouvimos dizer: missionário é coisa especial. Eu não sou missionário. Nós não somos missionários, como um Chico foi, como uma irmã Teresa, como uma irmã Dulce. Mas nós temos a nossa missão de cristãos. A missão que cada um de nós tem especial, que Deus nos deu a oportunidade de voltarmos. E junto conosco trazermos aqueles que serão nossos rebentos, nossos filhos, que serão pais no futuro. E a nossa responsabilidade é imensa. Nós temos que prestar atenção nos filhos que temos, e principalmente o pai. Hoje em dia, a figura do pai já não é tanto respeitada na atualidade como era antigamente. Aí vamos dizer: não, é sim. Isso é coisa de conversa de pessoa mais velha, como eu, né? Pessoa que já viveu desde os 50, que escuta falar: sim, senhor, não, senhor, bênção pai, bênção mãe. A gente pedia bênção. E as pessoas falam hoje em dia, dão risada quando nós contamos isso. O que era pedir a bênção? Como a gente pede bênção ao Pai. Jesus me abençoe. Deus Pai me abençoe. Nós pedimos a bênção aos nossos pais, por quê? Pai, abençoe meu dia de hoje, que o Senhor me ensinou o que fazer, o que buscar. Abençoe para que eu tenha entendido suas lições. Mas, nos dias de hoje, o pai e a mãe não são tão respeitadas nesse ponto, por mais que passemos aos nossos filhos. Porque, como diz a Joana naquela carta, que ela diz que é um alerta, carta aos cristãos, é aquele alerta onde o jovem, hoje, ele se prende ao que a mídia, ao que a modernidade traz. E não que seja errado. Mas a orientação no lar vai fazer com que ele consiga enxergar os limites dessa atualidade. Que ele consiga separar o joio do trigo. Porque ele tem a orientação em casa. Mas os pais cansados dessa mudança, dessa guerra silenciosa e atuante nesse mundo, eles acabam se cansando. Porque fala e tem um rebate de um filho, tem uma história triste. E nós vemos que o pai e a mãe são importantes, mas o pai é o exemplo maior. É ele ainda, na nossa mente, é o pai, a cabeça ou o chefe do lar. E isso nos dá, que nós temos que dar a orientação e, através de cada um, o exemplo. Isso nos mostra, há muito tempo atrás foi feita uma pesquisa nesse país a respeito de irmãos gêmeos. E tinham 2 irmãos que o jornalista que fez isso, ele se interessou em saber por que um irmão estava na cadeia, em Kansas, e o outro irmão, um advogado de super sucesso
em Los Angeles. O que houve com esses dois irmãos gêmeos idênticos, que ele estava pesquisando irmãos gêmeos idênticos? O que houve com esses irmãos para que eles fossem tão diferentes? E ele foi buscar a raiz. Foi à cadeia e viu o irmão que estava na cadeia e falou com ele: você sabe que o seu irmão não tenho mais contato com ele? Não tenho. Mas me diga, por que a sua escolha? Qual a escolha da sua vida para ser diferente? Qual a sua escolha para estar aqui? Ele respondeu para o jornalista: também com o pai que eu tenho. Aí o jornalista: o pai que você tem? É, o pai que eu tenho. Ele pesquisou, mas não falou nada. Foi ter com outro irmão, um advogado, educado, bem de vida, de situação. E chegou para ele e falou: você lembra do seu irmão? Sim, sei que ele está em problemas, em outro estado. Mas o que houve dessa separação? O que houve com você e com ele? Ele falou: você não sabe? Não. Também com o pai que eu tenho. Eu tive que fazer a minha escolha. Aí o jornalista pegou e falou: você poderia ter a cadeia, vamos lá. E pôs os dois irmãos à frente. E falou: você sabe a resposta que você deu a mim, quando eu te perguntei por que você está na situação? Ele falou: sim, o pai que eu tenho. E o outro, que estava bem de posição, você vê que engraçado, você respondeu a mesma coisa. Pudera com o pai que eu tenho. Por quê? O pai é o mesmo. O problema é o mesmo. O pai era um prisioneiro de muito tempo, perigoso, ladrão e outras coisas mais. Assassino, estava preso. E aí ele perguntou: por que vocês não responderam isso? O que estava na cadeia? Olha o exemplo que eu tive. Estou na desgraça porque é o pai que tive. Aprendi com ele. Segui seu exemplo. O outro olhou para ele e falou: eu estou nessa posição pelo pai que eu tive. Meu pai fez errado, era um assassino, um ladrão, está preso. Eu não quis essa vida para mim, eu tive escolha. Então, muitas vezes, nem todos temos os pais que merecemos, mas as escolhas são nossas. Porque pais são exemplos. Muitas vezes, desvirtuamos espíritos fracos que estão nas mãos e o pai desvirtua aquele. É um alcoólatra, torna o seu filho alcoólatra. Leva o seu filho para beber junto. É pequenininho, molha a chupetinha e larga a cerveja. Quem já não viu isso? Quantos pais? Ai, que gracinha, molha vicia a criança desde pequeno. Sem perceber, achando um ato bobo. Ou aquele que fala muitas palavras feias, a criança fala, é tão engraçadinho, e o pai leva para os amigos, vê ele falar um monte de palavrão. E aí? Quando cresce, não tem mais jeito. Foram os erros. Então, os pais assumem desde antes do berço com aqueles que receberam na condição de filhos, compromissos e deveres que devem ser exercidos, desde que serão também, por sua vez, meios de redenção perante a pessoal, perante a consciência individual e cósmica, que rege os fenômenos da vida nos quais todos estamos mergulhados. Joana nos diz, e nós sabemos como espíritas, que os filhos que nos vêm às mãos não são por acaso. Os pais assumem essa responsabilidade de trazer esses rebentos, essas crianças, esses espíritos em crescimento, como todos, para que venham receber aquela orientação. E quando existe o amor, a atenção, os cuidados dos pais, tudo vai reagir dentro da necessidade do mundo. A nossa consciência individual, todos nós trazemos. Cada um temos a sua. E juntas somos a consciência cósmica. Estamos todos interligados. Ninguém age por si sem influenciar o seu próximo, ou o seu próximo mais próximo, que é a sua família. E nos dias de hoje, o pai, principalmente, ele passa por problemas muito graves, porque ele é o homem. Ele é o chefe da casa, porque na nossa sociedade ainda nós temos essa importância, apesar dos jovens não acharem tanto assim, mas ainda creem que o pai é o mais importante, é o pivô, é o que segura a família. Sendo que muitas vezes nem sempre isso acontece num lar. Mas hoje em dia, o pai tem que ser forte. Porque é aquela coisa,
o pai é o que, vamos dizer, num lar que onde o pai é o provedor maior. A mãe ajuda, porque há necessidade disso. Aí a criança vem, mãe, a minha amiga comprou aquela roupa assim, assim, eu quero. Eu preciso estar que nem ela, senão eu vou me sentir mal. Aí a mãe, vai falar com o seu pai. O pai fala, minha filha, eu não posso, não tenho condições. Aí ela vai e chora para a mãe, e depois chora para o pai, pondo em conflito o casal. Quantas famílias, porque o pai se mantém firme, muitas vezes, na necessidade de não comprar o carro que o filho quer, que não precisa. Ah, é o primeiro carro? Vamos comprar um carro mais baratinho. Vai bater mesmo, porque o jovem pensa que não. O jovem compra o carro, acha que tirou a carteira de motorista ou drive license, pensa que ele já pode sair dirigindo. Numa boa, nós temos um amigo que comprou um carro usado, mas bom, era um Lexus, para a filha. Na segunda-feira, ela foi tirar a drive license. Na terça-feira, ela queria visitar uma amiga pegar 78. Nunca tinha dirigido, a não ser na cidade. E pouco. E a mãe falou, não vá. Porque você não sabe pegar um highway. Alta velocidade, você não vai saber dirigir. Ah, não, eu vou, é fácil. Não vá. Foi. Daí, 1h30, liga para a mãe chorando. Entrou numa highway como se entrasse na esquina ali da casa dela. Entrou, e o caminhão vinha vindo, né? Mas pegou o carro, perdeu, perca total do carro. Perca total. Passou um ano, ela está com 19. Ela falou, não dirigiu mais. Não aconteceu nada de grave para ela. Graças a Deus, porque o motorista do caminhão foi. O pai falou, você não vai sair para dirigir enquanto não estiver aprender aqui na região. Pois não é que ela foi tirar o carro da garagem. Em vez de ela conseguir ir para frente, ela deu reverse, bateu no carro do papai. Acabou com a traseira. Dentro da garagem, gente. Aí tá na universidade. Ah, eu quero um carro. De jeito nenhum. Ah, mas como eu vou me locomover na universidade? Ônibus, tem ônibus na universidade. E ela tá assim, né, com aquele bico. E o pai falou, não vai, você não sabe dirigir, eu vou pôr a sua vida em risco. E tá desesperada. Por quê? Porque as amigas que estão lá têm carro. Vai numa universidade que tudo fica longe. E para pegar ônibus, enquanto as amigas vão em 15 minutos, ela demora 1h, 40 minutos, porque pega o ônibus, pega todo mundo. Tem que aprender. E o pai soube falar não. Mas todo mundo tem, eu posso ter, eu quero ter filha única. Não vai. Não vai. Aí o pai é ruim. Aí o pai não é um bom pai, porque... E nós jovens, quando estamos jovens, pensamos, não é bom pai. Porque ele está pensando nele, no bolso dele, sem pensar que ele está pensando na vida dela. E nós, muitas vezes, erramos nos nossos conceitos com os nossos pais. Os filhos, esse patrimônio superior que a divindade consegue por empréstimo, através dos liames que a consanguinidade enseja, facultam um reajuste emocional de espíritos antipáticos entre si, a sublimação de afeições entre os quais já se amam, o caldeamento de experiências e o delinear de programas de difícil estruturação evolutiva, pelo que merece todo um investimento de amor, de vigilância e de sacrifício por parte dos genitores. Vejamos bem, né? Patrimônio superior. Como nós aprendemos na doutrina espírita, nada nos pertence, nem os filhos. Nos são concedidos. E muitos pais agem assim. Você não vai, você é meu filho, você é minha filha. Ah, mas eu quero. Não, eu mando de você. Você está sob meu teto, sob a minha direção. Financeiramente, estruturalmente, você está aqui. É meu filho, não vai. Ah, mas eu quero. Não pode. E aí a gente fica bravo. Ou se não, fala, você vai estudar isso. Porque aí tem pais que quiseram estudar alguma coisa e não puderam e obrigam dos filhos. É como aquele rapaz que o pai, um japonês, isso é uma história até real que talvez vocês saibam, no Cinturão Verde em São Paulo. Ele queria que o filho fosse advogado. E o filho queria trabalhar na terra.
Ele tem aquelas plantações enormes de tomate e vegetais. E o pai queria que ele fosse advogado. Advogado é uma boa coisa, você vai ganhar bem, você vai ter o respeito que você merece. Mas, pai, não, eu quero ver o seu diploma na parede. E nós sabemos que na a cultura japonesa existe muito aquele respeito ao pai, a vontade do pai. Os filhos mais velhos sempre cuidam dos pais. E os filhos não sabem falar não para os pais. Existe na modernidade, é lógico, alguma coisa diferente. Mas a cultura traz isso, a tradição. E ele foi estudar advocacia, porque o pai queria. E estudou. E dos fins de semana trabalhava a terra. Ele queria estudar agronomia, ele queria ser um agricultor, ele queria estudar a terra. Mas não. Aí ele foi, estudou, passou com as melhores notas para fazer honrar o pai dele. No dia que ele se formou, o pai estava lá, ele veio, o pai, feliz, meu filho advogado. E ele pôs, já tinha o diplominha dele, tudo. Chegou para o pai e falou, você queria que fosse advogado, papai? Sim. Você queria meu diploma na parede? Sim. Pois aqui está o seu diploma. Você pode colocar na sua parede, eu vou voltar a trabalhar na terra. O pai, depois disso, pelo respeito que o filho teve por ele, não soube como dizer não. Não soube e entendeu a lição, que ele não era dono do filho. Ele estava pondo nele as expectativas que ele queria ter tido. Ele queria ter estudado, ele não conseguiu. Isso me lembra uma história da minha vida também. Porque eu tive a graça de ter 2 pais. Meu pai, até 6 anos de idade, e que me lembra muitas coisas. Ele me ensinou o amor pelos animais, pelas plantas. Me ensinou a plantar moranguinho, a gente plantava vegetais, coisas que eu passei para os meus filhos. Ele ensinava a colher feijão, tirar o leite da vaca, que eu tomava o leite, eu mesmo ia lá na tetinha da vaca, e aprendi a tirar, ordenar a vaca, porque meu avô tinha a fazenda de vaquinhas, de leite. Então, aprendi muita coisa e me recordo. Tive meu primeiro cavalo com meu pai, me ensinou a andar a cavalo. Porque naquele tempo a gente tinha essas coisas, né? Hoje a gente anda de moto, de carro, bicicleta, mas nesse tempo era mais a cavalo. Então, papai me ensinou todas essas coisas. E eu me recordo muito bem. Eu tinha 6 anos, antes de completar 6 anos, quando ele partiu. O meu segundo pai, mamãe se casou novamente, eu já estava com 12 anos. E eu aprendi muitas coisas com eles, principalmente o meu primeiro livro dos Espíritos foi um presente dele. Ele me introduziu na doutrina espírita. E eu tive muitas coisas, mas eu sempre não me deixava em lugar nenhum. Eu era teenager, já tinha namorado, eu queria ir nos bailes. Os nossos bailes começavam às 4 horas, terminavam às 9. A irmã dele, quando ia com a gente, ele deixava, mas tinha dia que ele falava, não, nem com ela, você não vai hoje. E eu chorava, eu brigava, mas eu era respondona, sempre fui, mas obediente. Eu obedecia, respondia, brigava, falava, chorava, até hoje, né, baby? Mas eu obedecia. Eu ficava onde mamãe mandava, onde ele mandava ficar. E ficava chorando. Minha irmã, é lógico, não falava nada, ficava quietinha. A hora que mamãe e papai saíam, ela abria a janela do quarto, pulava a janela, ia pro baile, voltava, apanhava. Chorando, ela falava, pode bater, eu já fui mesmo. E era sempre igual, não tinha jeito. Mas eu não, eu chorava, ficava revoltada e ficava em casa. Mas o tempo foi passando, mamãe com ele eu tive minhas outras 2 irmãs. E elas, na idade de teenager, eu já era casada, já tinha meus filhos. E elas, pai, nós vamos no baile tal e tal. E já os bailes não eram mais das 4 às 9, já era das 2, das 10 da noite às 4 da manhã. E elas iam, passeavam. E um dia fiquei tão revoltada, porque eu estava, sabe aquele dia que a gente está com a cabeça não sabe aonde? E está daquele jeito meio negativo, não sabe por quê? Eu falei para ele, puxa vida, que coisa, não? No meu tempo, que os bailes eram de dia, o senhor não deixava nem ir. Com a sua irmã, porque eu tinha namorado, mas ela estava junto. O senhor não me deixava ir. As minhas irmãs, olha agora. Vão com os amigos, vão com quem o senhor nem conhece, porque ele conhecia todos meus amigos. A gente queria fazer um bailinho de sábado, alguma coisa, que naquele tempo a gente fazia isso, né? Hoje não existe mais. A gente pegava no fundo de quintal, se reunia a turminha toda da rua, que eram uns 35,
E nós nos reuníamos, ó, vinha um com uma caixa de som, que era aquelas caixas de som que a gente sentava em cima, se escondia atrás, tão grande que era, né? E música era Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, eram essas músicas que hoje o jovem de hoje ouve coisas de antigos, que são as atuais também. Era isso que nós ouvíamos. E dançávamos, e ali ficávamos, cada um trazia as meninas da comida, os meninos traziam refrigerante, e a gente se divertia assim. Então eu falei para o meu pai, poxa vida, o senhor sempre me prendeu, nunca me deixou, mas hoje eu entendo. Eu sou sua enteada. Elas são suas filhas. Então o senhor deixa elas fazerem o que querem. Ele olhou bem para mim, segurou minha mão e falou, realmente, elas são minhas filhas. E se eu errar com elas, eu vou responder porque é meu problema. Mas você é minha filha do coração. E se eu errar com você, não só eu vou responder, mas todo mundo vai responder junto comigo o que eu fiz para não conduzi-la para o bem. Ela não é filha dele. Ele deixou ela à toa. Então eu tinha que te proteger. Então demorei muitos anos para entender isso. E é assim que a gente age com os nossos pais. A gente toma informações nossas erradas, ficamos sem conversar com os pais, ficamos sem conversar com familiares, porque analisamos da nossa perspectiva e não da perspectiva do coração paterno. E no lar, que é onde isso tudo acontece, é de essencial relevância a lição dos exemplos, a par da assistência de que necessita os caracteres em formação, a argila plástica que deve ser bem modelada. Então, nesse lar, é com essas lições, é com essas coisas que a gente vai aprendendo com a vida e nós só percebemos com a idade, com a experiência. Porque muitas vezes dizemos, eu já sei. Porque quando a gente chega nos 14, a gente já acha que a mãe já está ficando careta, que o pai já não sabe mais nada. Quando a gente está com uns 20, 21, eles estão antigos. É que nem a tecnologia hoje. A criança de 5 anos mexe num celular, num computador, e nós vamos mexer, mas no dobro do tempo deles, e vamos demorar para aprender. Eles olham e já sabem onde liga. Muitas vezes eu estou, onde que liga esse aqui? Computador não é igual ao meu, não sei onde é. Quem a criança vai lá e já sabe, ele olhou, porque nasceu nessa vida, com essa tecnologia. E nós éramos assim e somos ainda. Nós passamos o tempo achando que somos mais espertos que aqueles que estão para trás. Aí quando a gente chega nos 28, a gente começa a despertar. Nos 30, a gente já acha que os pais estavam certos. Nos 40, então, nem se fala. A gente chora porque não fez o que eles falaram. Deixamos para trás, principalmente nossos pais. Então, o lar não se domina pela violência, nos diz o Evangelho dos Humildes. Domina-se um lar dominar um lar pela violência é tiranizar a família. Um lar se domina pelo amor. Mas, para que o amor possa dominar, é preciso que seja gerado pelo respeito. E o respeito só será conseguido quando o chefe de família for um alto padrão de moralidade. E aí vem a questão. Nesse mundo atual, pode todos os pais ter um alto padrão de moralidade? Todos os pais, todos os chefes de família são esse alto poder de moralidade? Podemos nós ter essa moral tão elevada? Nós sabemos que não. Nós sabemos que nós temos os nossos defeitos atuais e aquela bagagem que trazemos do passado. E que nós, individualmente, temos que controlar. Como diz a leitura, né? Hoje nós temos que olhar pelos nossos talentos, nossas virtudes, pedir a Jesus que nos ajude a expressar as virtudes do bem e supressar aquela que causa mal ao nosso próximo. Se causa mal a nós, muito mais ao próximo. Então, certos pais, na verdade, nos diz o Evangelho, descuidam dos seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. Mas é a Deus que compete puni-los e não aos filhos. Então, se nós temos um pai que não é aquele exemplo, como aqueles 2 irmãos, que um se tornou advogado, outro se tornou um bandido, porque eles julgaram os pais. Um julgou que o pai estava errado, escolheu o melhor caminho. O outro julgou que o pai ensinou ele o que devia fazer, por isso que ele fez, e escolheu o caminho errado.
Nós não devemos julgar os nossos pais. Nós não devemos nem sequer apontar o dedo para eles, o que não acontece. Porque quem de nós aqui nessa sala ou muito lugar, uma vez não apontou o dedo para o seu pai e falou: você está errado. Isso não é assim. Você é um chato. Você pensa que você sabe tudo. Quem de nós já não fez isso? Quem de nós já não respondeu para o nosso pai, para a nossa mãe? Aquele que fala: eu nunca levantei a voz para meus pais, ou para minha mãe, ou para meu... não falei nada, ou não pensei, estaremos mentindo. Porque se nós não tivermos a coragem de apontar o dedo, com certeza apontamos com os dardos do pensamento. Porque nós somos assim. Nós só aprendemos apanhando. Apanhando não no sentido literal da palavra de se bater, mas apanhando com a vida, com as lições. Então não nos compete se o pai está errado, se o pai é um alcoólatra, se o pai foi um bandido, se o pai é um fracassado, se o pai não quer trabalhar. Não nos compete. Eu tive um primeiro casamento. O pai dos meus filhos tem o seu lado bom, de homem bom, e tem o seu lado de defeitos e qualidades que expressaram muito negativamente na vida dos meus filhos, mas nenhum deles escolheu aquele lado. Infelizmente, ele tinha e tem o hábito do alcoolismo. E isso é uma das partes que destruiu a família. Mas, por mais que se separamos e estivemos longe, hoje, graças a Deus, com a bênção de Deus, ele conheceu meu marido. Tivemos juntos no Brasil, se divertir e dividir a neta juntos. Foi uma bênção para mim, de saber que meus filhos ficaram felizes, de saber que o pai biológico deles aceitou as mudanças de vida, independente dos erros que ele fez. Mas isso nunca fez com que eu, como mãe, dissesse a meus filhos: o seu pai está errado, deixa ele para lá. Procurem o seu pai, que ele não será sempre seu pai. Respeitem o seu pai, independente dos erros que ele teve. E assim meus filhos fazem. E assim eles respeitam. E creio que de tantos anos de batalhar, que nem aquela água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, hoje ele veio a nós. Se ofereceu para nos buscar no aeroporto, nos levou para a casa de mamãe, fomos almoçar todos juntos. Olha que bênção, que dádiva divina. Que é no meio da fraternidade e do amor que devemos viver. Utilizando os exemplos bons para crescermos, maus ou errados ou negativos para fugirmos deles. Os pais terrestres, com raríssimas exceções, são as primeiras sentinelas viciadas, agindo em prejuízo dos filhinhos, comumente aos 20 anos. Em virtude da inércia dos vigias do lar, a mulher é uma boneca e o homem um manequim de futilidades doentias, muito mais interessados no serviço dos alfaiates que no esclarecimento dos professores. Alcançando o monte do casamento, muitas vezes, são pessoas excessivamente ignorantes ou demasiadamente desviadas. Isso nos diz André Luiz, em Missionários da Luz. Por quê? Porque os pais terrenos, especialmente na atualidade, e esse livro foi escrito bem nas décadas de 50, isso já acontecia, os filhos, os pais criam os filhos com as tendências da moda, com medo de serem eles mesmos, com medo de ser apontados. Meu pai é um chato de galocha, que é como se fala a gíria comum. Meu pai é um chato. Minha mãe, então o pai não quer ser chato. E esquece da missão dele de orientar e educar. Então a menina, a moça, é uma boneca, porque ela vive com as unhas da moda. Ela vive com as roupas, com os cabelos, e muda de cor, e muda disso, e tem que ter tudo que a moda dita. A moda dita as coisas, não para que faça o bem para cada um de nós, e sim para o bolso de quem está ditando. Joana de Ângeles já nos diz, através de Divaldo, que a moda quem faz somos nós. Você está bem vestida. Você não vai usar um vestido longo de 1800, com aquelas roupas, porque não é a roupa atual. Mas na atualidade existe coisas normais da moda. Você não precisa usar as marcas mais famosas para estar bem vestida. Você não precisa usar
os sapatos de fama e ainda fazer assim no pé para mostrar que você está com aquele... que eu nem sei os nomes dos sapatos novos, mas eu vejo muitas moças conversando, ai, porque eu comprei o fulano e tal. Um dia eu cheguei assim, vocês me desculpa a minha ignorância. O que é vocês compraram o fulano de tal? Você não sabe? Meu sapato. Falei, seu sapato tem nome? Ah, tem, você não sabia? Todo mundo conhece. Eu falei, meu Deus. Então, as bonecas que André Luiz nos diz são essas, que os pais permitem. A criança de hoje, que criança que não tem um celular hoje? E o pai, a mãe fala, não, é para segurança. Comodidade. Comodidade dos pais que não querem dizer não. Porque, segurança, vai para a escola precisa de celular. Quem teve celular aqui na infância da escola? E a gente ia a pé para a escola, eu dava quase 2 quilômetros para ir para a minha escola. E quando eu trabalhava, 15 anos, eu trabalhava o dia inteiro, à noite, ia para o colégio. Pegava a onda e chegava em casa quase meia-noite. Tinha celular? Precisava? E no começo que eu vim para cá, mais de 26 anos atrás, não existia celular, facilidade que nem hoje. Ainda eram uns tijolos, assim, que a gente não podia nem lidar com eles. Então, nós não tínhamos o celular, a gente ia trabalhar, voltava, o filho ficava em casa, o telefone era de linha. Certo é que a gente brigava quando chegava em casa com aquelas crianças, porque era a fila dos 3. Os amigos queriam falar com eles pelo telefone. Tinha dia que eu desligava o telefone, porque não é possível. A gente não pode nem conversar, ou a família ligar, porque quando saiu uma filha, era outra filha, era o filho, e era telefone. Agora, com o celular, a coisa desvirtuou. E as crianças têm, todas têm. Há necessidade? Não. A ciência prova que não. Estudiosos do comportamento psicológico infantil e mental diz que a criança só deveria começar a ter um celular a partir dos 12 anos. E hoje as crianças de 8 anos têm celular, têm iPod, aí eu não posso, tem tudo. iPod, aí não pode, aí tudo. E tem que ser os da última. A minha sobrinha, que eu amo profundamente, tem 10 anos. Ela tem já o i6, ou não sei das quantas, tem tudo que sai. Hoje, amanhã ela tem. E olha para ela, você pensa que ela tem 10, parece que tem 10 anos? Não. Ela é boazinha? É. Mas está entrando naquela linha de desvirtuar tecnologicamente, cientificamente. Porque os pais acham que é bonito ter isso. Ou porque é cômodo. E nós é que somos responsáveis pelo futuro do nosso mundo. Não que sejamos racionários, que não devemos dar. Se sabemos orientar, é diferente. Você pode ter, o seu filho você trabalha o dia inteiro, não tem outra pessoa para cuidar, você quer que seu filho seja bem protegido, dê um celular para ele. Oriente ele ou ela como usar. Não para usar nas coisas que não precisa, para ficar jogando o dia inteiro. Os professores ficam doidos nas classes. Quem já foi professor aqui ou é professor sabe como eles ficam doidos. Na evangelização, no primeiro dia que eu peguei, eu faço parte da evangelização e eu dou aula para os teens agora, 12 a 17. Eu pus uma caixinha e falei no primeiro dia que eles tiraram a minha classe: vocês querem ser tratados como adultos. Vocês acham que já sabem o que querem e o que fazem, não é verdade? Sim. O adulto, quando vai trabalhar, coloca o celular em silence mode. Pois então, aqui não precisa pôr no silêncio. Se quiser, o respeito é esse. Mas uma coisa eu vou fazer, essa caixinha, todo mundo que chegar, põe no vibrador, silenciador, o que não quiser, coloca na caixinha. Eu vou falar só hoje. Querem ser tratados como adultos, ajam como adultos. Até hoje. Eles entram na classe, faltou 1 minuto, tia, só faltou 1 minuto, tá? Tá. Acabou, deu 7 horas, eles mesmos põem na caixinha e pegam na saída. E ainda falo para eles, na saída depois do passe, tá? Porque senão eles vão lá para o passe com o telefone. Mas a gente ensinando, eles aprendem. Quando os filhos são rebeldes e incorrigíveis, impermeáveis a todos os processos educativos, como devem proceder os pais? É perguntado de Emmanuel, porque muitas vezes os pais fazem de tudo e os filhos não reagem à educação. Depois de movimentar todos os processos de amor e de energia no trabalho de orientação educativa dos filhos, é justo que os responsáveis pelo instituto familiar, sem descontinuidade da dedicação e do sacrifício, esperam a manifestação da providência divina
para o esclarecimento dos filhos incorrigíveis, compreendendo que essa manifestação deve chegar através de dores e de provas acerbas, de modo a semear-lhes com êxito o campo da expressão e do sentimento. Isso nos lembra uma história de Roberto. Roberto, uma manhã, preparando-se o café da manhã para ir trabalhar, toca a campainha e ele vai ver o que era. Um homem na porta falando para assim, telegrama ao senhor Roberto. Ele, obrigado, pegou o telegrama, abriu, sem muita emoção, leu. Meu filho, papai faleceu. Enterro amanhã às 5 horas, cemitério local de nossa cidade. Mamãe. Só isso. Sem muita emoção, ele leu o telegrama, foi até a cozinha, falou com a esposa, foi ao quarto e viu as 2 crianças que estavam dormindo, falou para ela, vou partir. Vou pela minha mãe. E do caminho pensando, quantos anos que não mais vejo meu pai. Só falava com ele por telefone nas épocas de festa, Natal, Ano Novo e alguns feriados, que ele ligava. O pai não conhecia a esposa, muito menos os netos. Ele havia se desconectado de seu pai. Meu pai não merecia atenção pela injustiça que ele me causou na vida. Ele foi, chegou, abraçou a mãe e viu a mãe tão sentida, olhou o pai no caixão sem emoção. Nada lhe tocou as fibras do coração. Depois do funeral, a mãe lhe deu um pacotinho e falou, meu filho, eu devia ter te dado isso antes, me esqueci, mas isso aqui era do seu pai. Ele sempre desejou que um dia fosse seu, para a continuidade. Ele não entendeu, indiferente, botou aquilo no bolso. Despediu-se da mãe e falou, mamãe, vou para minha cidade, mas semana que vem voltarei com a minha família para que a senhora conheça. Ele morava na cidade grande e os pais moravam no interior. Pois bem, no caminho, ele estava no ônibus, a viagem seria longa, à noite. Ele sem sono, pensando em tudo que ele passou com o pai dele. E a mãe ali, lembrando do roseral que estava à frente da casa, que seu pai cuidava tão bem. E ali estavam florescendo, lindas as flores. Ele bateu no bolso assim, sentiu aquele objeto, pegou e abriu, viu que era um livrinho vermelho, de páginas amarelas, envelhecido. Ele abriu assim e reconheceu a caligrafia do pai. A primeira página. Oh, meu Deus, muito obrigado pelo esse dia abençoado. Roberto, meu filho tão esperado e amado, nasceu. Obrigado por esta dádiva. Ele falou, até parece. Só eu sei. Aí foi, virou mais umas páginas. E ele, mas esse tombo, que ele quebrou o braço, doeu muito mais em mim. Passei horas com ele no hospital. Não queria ninguém, só o pai. Não queria a mãe, não queria ninguém. Porque é o meu filho, que eu prezo e que eu cuido. Ele, eu não me lembro disso. Mas, coisa de criança, a gente não lembra mesmo. A gente só lembra das coisas que machucaram. Aí continua folheando. O meu Roberto, passei na loja, comprei a bicicleta para ele. Pensando em fazê-lo feliz. Mas quando cheguei em casa, ele bateu tanto o pé, gritou, chorou, não quis nem falar comigo, porque aquela não era a bicicleta que ele queria. Mas não tem importância, eu amo tanto meu filho, eu entendo, os amigos têm aquela outra melhor, como ele me disse. Não faz mal, farei a semana inteira serão de 3 horas por noite e poderei comprar essa bicicleta que ele quer. Aí o Roberto olhou, falou, é mesmo, eu me lembro. Eu gritei tanto, falei que o pai dos meus amigos podia dar, e eles eram 3 irmãos. E o meu, que era só um filho, ele não podia dar. Ele era um egoísta. Aí ele leu aquilo e aquilo, começou a mexer na fibra de seu coração. Passou mais umas páginas. Roberto, eu não queria que ele saísse com esses amigos. Se colocou em apuro. Nunca sabe que fui eu na delegacia que lhe paguei
a fiança dele e dos amigos para que ele saísse da cadeia. Se meteram na briga numa discoteca. E os pais dos outros filhos, porque estavam acostumados a isso, não se preocuparam. Mas eu não poderia deixar meu filho porque andou em má companhia e participou junto. Ele me jurou que ele não participou da briga. E eu confio na palavra do meu filho porque eu sei o que eu ensinei para ele. Aí Roberto começa a deixar cair lágrimas e lembra-se do momento que eu chegou em casa e o pai lá esperando. Se não fosse os pais dos meus amigos com dinheiro que nos tirasse da cadeia, como que eu ficaria? O senhor ia me buscar lá? E o pai se calou, porque fora ele que pagara para todo mundo. E trabalhou mais horas, porque o dinheiro dele não era suficiente. Passou um tempo, ele falou assim: agora o meu filho não quer entender, eu não quero que ele saia em companhia desses meninos. Eles são maus elementos. E prendeu o filho. Vou prender meu filho, deixar ele da chave hoje, nem que ele tenha que me bater depois, mas ele não vai. Ele não foi. Os amigos se meteram em problema, aconteceu um acidente, todos vieram a falecer. Mas Roberto não admitiu isso. Ele acha que se estivesse lá, isso não teria acontecido. Teve uma briga tão imensa com o pai e fugiu. Foi embora da cidade. E no decorrer que ele foi lendo outras coisas, ele viu o quanto ele foi errado com o pai dele. E nesse momento, ele reagiu e lembrou-se de outras coisas que ele apagara da mente. Quando foi chegando em casa ao amanhecer, olhou para o jardim e viu uma roseira. Aí ele lembrou: herança do meu pai. Eu fiz o que ele fazia. Caiu-se de joelhos e começou a pedir perdão ao pai, falando: você nunca me escutará, porque eu sei que eu cometi um erro com você. Me perdoe, meu pai. Chorando em prantos, ele sentiu como um abraço. E era seu pai em espírito lhe dizendo: eu perdoo, meu filho, eu nunca o julguei, nunca o culpei. Faça o seu papel de pai e represente-o com honra e amor. Então, Roberto, como muito de nós, julga sem antes entender os amores e os desvelos dos pais. Então, a dor tem possibilidades desconhecidas para penetrar os espíritos, onde a linfa do amor não conseguiu brotar, não obstante o serviço inestimável do afeto paternal humano. Eis a razão pela qual, em certas circunstâncias da vida, faz-se mister que os pais estejam revestidos de suprema resignação, reconhecendo no sofrimento que persegue os filhos a manifestação de uma bondade superior, cujo buril oculto, constituído por sofrimentos, remodela e aperfeiçoa com vistas ao futuro espiritual. A dor nos vem pelo muito erros que cometemos. Mas Jesus nos diz: vede, não desprezeis algum desses pequeninos. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enregelados. É imprescindível o abrigo moral que assegure ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação, nos diz Emmanuel. Por quê? Porque quando mentimos para nossos filhos, quando não usamos da verdade, a mentira é ação capciosa que visa o proveito imediato de si mesmo, em detrimento dos interesses alheios, em sua afeição legítima e sagrada. E essa atitude mental da criatura é que mais humilha a personalidade humana, retardando por todos os modos a evolução divina do espírito. Não devemos utilizar da mentira quando não podemos dizer, devemos dizer: não posso. O pai, quando não pode favorecer coisas materiais para os seus filhos, não deve falar: eu vou fazer possível, eu te dou no Natal, e não pode dar. Ou mentir num problema: por que nós vamos mudar, papai? Porque aqui o lugar não é bom, nós vamos para uma outra casa. Não, diga a verdade. Vamos mudar porque está apertado, não estou podendo pagar. Os pais têm medo de dizer a verdade, com medo de infligir problemas psicológicos nos filhos, e mentem.
Mentem ao dizer, isso não dá, eu não posso, eu não quero. Quantas vezes nós já tivemos altos e baixos financeiros? Sempre falei para os meus filhos, hoje eu posso comprar. Se amanhã eu não puder, eu não vou poder, eu não falo, não posso. Teve época que eu estava bem, teve épocas no Brasil que as coisas foram tão mal, a gente ia para a feira, eles gostavam de comer pastel, 2 pastéis cada um. Mas tinha dia que falava, meus filhos, nós vamos na feira. Hoje, 1 pastel para cada um, mamãe não pode comprar mais. Teve época de falar, mamãe vai comprar 1 para os 3. E eles entendiam. Por quê? Mentir naquilo, ou falar, é sacrificar. Não é. O sacrifício é válido como o pai de Roberto. Mas a mentira, a desvirtuar as situações para passar para a criança como inocente, que não sabe dos problemas, nós estaremos mentindo, não estaremos preparando homens para o futuro. A verdade é a essência espiritual da vida. Cada homem ou cada grupo de criaturas possui o seu quinhão de verdades relativas com o qual se alimentam as almas nos vários planos evolutivos. Toda vez que tivermos que tratar com qualquer assunto, simples ou complicados, não devemos faltar com a verdade. Existe um ditado que diz, a verdade falha, mas não tarda. E um dia será descoberta. Então, devemos tratar com verdade. E a verdade cristã, a verdade do amor. Recebes no lar a herança do passado com a qual reestruturas o próprio destino na direção do futuro. Recorda que entre as 4 paredes da organização doméstica, recolhe os desafetos mais profundos para transformá-los em sagrados depósitos sob o selo do esquecimento com que a lei do Senhor socorre a vida física. Nos diz Emmanuel, em Mãos Marcadas, recorda que em 4 paredes, o lar onde o chefe do lar, como pai, personificado como pai, responsável por guiar aquele grupo, em conjunto com a mãe ou esposa, a companheira. Nós devemos lembrar que a sociedade muda os seus comportamentos, mas a estrutura, a célula familiar ainda é composta de pai e mãe, ou do casal em si, que cuida dos seus rebentos, consanguíneos, adotados, agregados, não importa. O lar ainda é o lugar onde o pai tem a presença. O pai cristão, de orientar, de guiar e juntos cooperarem os pais no crescimento dos indivíduos que estão ali. Porque é aqueles indivíduos que estão no nosso lar, os nossos filhos que amamos, os nossos filhos que nos devotamos, que damos a vida, não sabemos se fomos inimigos no passado. Não sabemos se nos destruímos em vidas passadas. Nós não sabemos o que fomos, sabemos que a divindade, o Pai Maior, nos dá essa chance de juntos trabalharmos para criarmos novos pais, novas mães. O pai ainda é esse pivô, esse centro, esse ponto no lar. Queiramos ou não, admitamos ou não, porque a sociedade diz que há igualdade. Devemos lembrar que o Evangelho nos diz, a cada um o seu papel. O homem tem o seu e a mulher o seu. Não estamos sendo feministas nem machistas, estamos sendo realistas. Porque Deus nos colocou o papel daquele que tem que cuidar do lar e aquele que tem que cuidar da parte emocional. Num lar, todos nós temos que nos respeitar. Todos nós temos que fazer o máximo para sermos verdadeiros, trazer a verdade. Num lar, a mentira não cabe. Porque se mentirmos para os nossos filhos, para a nossa criança, ela vai aprender, vai continuar passando a mentira. Quantas crianças escutam a mãe, a gente brinca, mas não é verdade, fala assim, a sua mãe está aí? Mãe, você não está, né? Quantas já viram assim, você não está no telefone? Fala que a mamãe não está.
Olha, minha mãe viu, mandou falar que ela não tá. Porque a criança é inocente, não sabe. E já está aprendendo a mentir. Quantas faz assim? Ai, agora eu não tenho tempo. Olha, minha mãe não tá porque ela não tem tempo. Depois ela fala com você, tá? Criança faz isso, gente. Ou se não, aquele que já é maiorzinho. É, né? Ah, bom, acho que ela não. Sabe, eu vou ver. Eu acho que. Você já sabe que ela tá mentindo. Ela acha que não chegou ainda. Ou senão, ela tá no banho. A mãe não tá nada. A mãe fala que eu tô tomando banho. Você tá ensinando. Você pensa que não, tá ensinando a criança a mentir. E o pai que. Principalmente hoje, a figura do pai, nós estamos falando, o pai cristão é aquele que entende a sua posição de educador, de pai fraternal. É aquele que entende que tem às suas mãos filhos, que pode ser aqueles filhos que deem um trabalho danado, mas que a obrigação, a missão desse pai é tentar guiar esse espírito. E se, como disse nos Jonas antes, se ele não conseguir, como nos fala Emmanuel também, se não conseguir, ele continue pelejando para fazer, ele continue se forçando a fazer, até que a dor venha auxiliar aquele ser. Então vamos eleger a figura do pai como o co-trabalhador do pai maior. Aquele que está na casa representando o centro, o epicentro de toda a região do lar, do centro doméstico, onde todos nós possamos nos abraçar, entender, pedir a bênção não só para o pai criador, mas a bênção para o pai do nosso lar. E aquele que hoje tem alguma mágoa com seu pai, que não entendeu, analise por quê. E se você não fala com seu pai há muitos anos, busque-o enquanto ainda é tempo. É melhor fazer amizade, as pazes com o inimigo quando estamos a caminho com ele. Porque muitas vezes o inimigo não é aquele que agimos, somos nós mesmos, como o Roberto. Então busquemos a paz aos pais, aos pais, mães, porque quantas mães são pais e mãe, né? Quantas mães criam seus filhos sozinhas, então elas são pai e mãe. Ou quantos pais são pai e mãe também, porque quantos pais criam sozinhos seus filhos? Porque a sociedade modifica e atrapalha nossas vidas. Então vamos buscar nos ligar ao Pai maior, abençoar os nossos pais, auxiliar-nos nas nossas educações, nos nossos sentimentos e rever os nossos pontos de vista. E sabermos chegar ao nosso Pai e pedirmos a bênção a Ele. Para que todos nós possamos, dentro do amor fraternal e cristão, nos elevarmos aos céus através do amor dedicado uns aos outros, juntamente com o respeito. Um bom dia a todos e muito obrigada.